Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. E hoje eu estou aqui com ele, amigo, host expert no assunto, Carlos Guerra. Ei, Lucas, hoje aqui com um convidado especial, mais um episódio, vamos falar de aditivos, de antioxidantes, acho que vai ser um episódio bem bacana, hein? Pois é, e antes de tudo tem que pagar a conta, tem que falar de patrocinador. Eu já falei, como nós somos o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos, o nosso patrocinador tem que ser ainda maior. E ela é a Carne, a primeira inteligência artificial do mundo treinada e desenvolvida exclusivamente para resolver e solucionar os seus problemas do dia a dia. Faça o teste e comprova. Como é que ela funciona, Carlos? É uma conversa de WhatsApp, Lucas. Você manda a pergunta e vem a resposta em até 1 minuto. E pergunta o que você quiser. Pergunta de aditivos, pergunta de tecnologia, pergunta de processo, pergunta de legislação. E a resposta vem até 1 minuto. As respostas são impressionantes. Exatamente. Como é uma inteligência artificial, você precisa ter muito cuidado no tipo de pergunta que você vai fazer para ter a resposta condizente com aquilo que você quer. O que calibra a profundidade da resposta que ela vai te dar é a profundidade e o grau de detalhamento que você vai fazer na pergunta. Então, quanto mais detalhada a resposta, mais específica tem que ser a pergunta. Então, faça o teste, digita lá uma pergunta na Carne, digita a mesma pergunta no Google, vamos ver quem dá a resposta mais condizente com aquilo que é a sua realidade. Carne, revolução inteligente no frigorífico. E hoje, para variar, nós estamos bebendo vinho outra vez. Fica bom de vinho, hein? Tá ficando bom de vinho, tô conhecendo bastante de vinho já só por conta dos episódios do podcast. E o que é que nós estamos tomando hoje e por que nós estamos tomando esse vinho hoje? Bom, primeiro porque a gente gosta de vinho, porque o nosso convidado gosta de vinho também. E segundo porque a gente vai falar hoje de antioxidantes. E qual a bebida mais antioxidante que tem, né? Então eu escolhi um vinho uruguaio, é um vinho da uva Taná. E por que essa uva? Você sabe que o vinho tem muitas substâncias antioxidantes, né? Resveratrol, antocianinas, flavonoides. E essas substâncias estão na casca da uva. Então eu escolhi a uva que tem a casca mais grossa, também que vai dar um tanino mais forte. Então é um vinho que vai harmonizar muito bem com churrasco, com carnes fortes. E é a Taná porque essa uva é uma uva francesa, mas que se desenvolveu muito bem no Uruguai. O Uruguai proporcionou um terroir, climas muito propícios para o desenvolvimento bom dessa uva e muito antioxidante. Então hoje a gente vai envelhecer bem pouco durante o episódio, porque a gente está tomando uma uva, a gente vê a coloração do vinho bem forte, né, por conta da casca espessa ali. Na boca também é um vinho que tem um tanino bem presente, que marca bem, mas também tem uma boa acidez. Essa vinícola aqui, né, Garzon, que a gente visitou já, então a gente sabe como que é feito, sabe onde é, como que demora para chegar lá, né, um pouco de estrada de terra para chegar lá, mas é bem legal. Então traz um pouco da memória afetiva, tem a ver com o episódio e a gente gosta de vinho, né? Pois é, exatamente. E hoje nós estamos aqui com ele e eu arrisco dizer que esse vai ser um dos podcasts mais teóricos que nós vamos fazer. Então, para quem gosta de química, para quem gosta de mecanismo, para quem gosta de reação, para quem gosta da parte teórica, realmente vai se amarrar nesse episódio. Dá uma olhada aqui, o nosso convidado. Ele tem formação técnica em Química Industrial, licenciatura em Química e bacharel, 15 anos na área de tecnologia de indústria de alimentos, na fabricação de confeitos, 3 anos em uma galvânica de eletrodeposição, 2 anos de pesquisa e desenvolvimento na indústria de ingredientes e tecnologias para produtos cárneos. Estamos aqui com ele, químico nato, Juliana Miranda. Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite, Lucas, o Carlos. É uma satisfação estar aqui com vocês, estar participando, estar discutindo de um assunto importante aí na indústria de carnes, né? Falar sobre antioxidantes é entender alguns mecanismos complexos que é difícil para a gente ali, para tentar estender um shelf, para tentar melhorar um produto, tem que sempre estar muito em cima desses mecanismos aí, tentando ganhar um pouquinho a cada dia. E esse é um assunto que acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ah, meu produto tá ranço, meu produto tá cheirando estranho, o torresmo tá com gosto esquisito, ou a linguiça tá com os pontos amarelos, o que é isso, né? Isso tudo muito provavelmente, pode ter outros fatores que afetam isso, mas muito provavelmente deve ter sido originado de algum processo de oxidação. Em alguns episódios, o Carlos ficou mais tranquilo. Quem tá tranquilo nesse à vontade sou eu, porque
o banho de teoria e o banho de química vai ser aí desse lado, então eu vou aqui ficar como um bom aprendiz nesse bate-papo. Mas podemos começar falando sobre oxidação, né? O que é, como acontece, como que nós podemos dar uma breve descrição para o pessoal disso tudo? Você não tá tranquilo, eu também tô tranquilo, que eu só vou fazer as perguntas hoje. A gente fez um bate-bola antes aqui e a gente vai só esclarecer algumas dúvidas químicas, né, Lucas? A gente ouve muitas coisas, às vezes, quando a gente tá no mercado, fala alguns nomes e às vezes a gente nem pensa lá nas aulas de química, nem pensa na natureza da reação mesmo, né? Então, a gente vê várias dúvidas que o pessoal pergunta lá no Cárnia, a gente recebe muitas mensagens no WhatsApp, muita coisa relacionada à coloração. Parece que tudo que acontece em produto cárneo acontece numa perda de coloração. E às vezes o pessoal aumenta o antioxidante porque está perdendo a cor, porque o antioxidante também ele tem um apelido no mercado que é fixador de cor, né? E assim, o pessoal acha que vai manter. Eu acho que pra gente começar esse episódio teórico, eu acho que vale a pena Juliano explicar pra gente. O Juliano dá aula de química também, né, Juliano? Então, assim, é uma coisa que... Vamos voltar lá na escola, voltar lá na época da faculdade, quando a gente tinha as aulas de química e estudava a reação de oxidação. A reação de oxidação ela é mais complexa do que evitar a perda de cor, como a gente vê na prática. O que é, tecnicamente, Juliano, uma reação de oxidação? Pensando na química, em elementos químicos, elétrons, enfim. Se for resumir talvez da maneira mais atualizada o que é uma reação de oxidação, doação de elétrons, perda de elétrons, transferência de elétrons. Uma molécula, um átomo ou um íon, quando ela cede os seus elétrons, quimicamente nós dizemos que ela foi oxidada, né? Muitas vezes nós fazemos a associação da oxidação com o oxigênio, né? Isso lá atrás era uma verdade. O começo do entendimento desse mecanismo de reação era porque o oxigênio ele reagia com algumas substâncias, com um átomo, com um íon, acontecia uma reação ali e o átomo de oxigênio ele acabava raptando esse elétron, sequestrando esse elétron, daí o termo oxidação, né? Mas uma reação de oxidação, ela não é só com o envolvimento de átomos de oxigênio, né? Sem átomos de oxigênio também acontecem reações de oxidação, que é, né, na química talvez a mais atualizada, sim, transferência de elétrons, doação de elétrons. Mas ela chama oxidação por conta da relação que a galera faz com o oxigênio, né? O vinho, a galera fala muito que o vinho você não pode ter contato com o oxigênio durante um período longo de tempo, por isso até armazenar ele com onde a rolha fique um pouco embebida no vinho para linchar e eu ter uma passagem de oxigênio mais gradual, não ter muito oxigênio porque ele oxida. E realmente, se você abre uma garrafa de vinho e deixa lá 3, 4, 5, uma semana em contato com o oxigênio, ele vai mudar as características. É uma reação de oxidação. Muitos produtos cárneos, por exemplo, quando você embala a vácuo, por exemplo, ele fica menos susceptível à oxidação. O oxigênio ele é muito importante na reação de oxidação, né? Por quê? Ele tem essa capacidade de receber elétron com mais facilidade. Quimicamente, ali, a estrutura, ali, quando a gente estuda sp2, aquelas camadas, tudo tem a ver com isso? Isso. Existe uma periodicidade química que é chamada de eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétron da última camada, que é a camada de valência, né? A camada mais distante do núcleo ali. Então, esse fenômeno químico, essa capacidade que um átomo tem de atrair elétron, né? Que é dado o nome de eletronegatividade, o oxigênio, o flúor e o nitrogênio são os mais eletronegativos da tabela periódica. Então, muita reação de oxidação ou de oxirredução vai acontecer com esses 3 elementos químicos aí. Eles conseguem receber elétron. Eles têm uma capacidade de arrancar elétrons de um outro átomo, porque para estabilizar a camada de valência dele,
ele está precisando de um nível de energia menor. Então, ele consegue arrancar esse elétron, sequestrar esse elétron, tomar esse elétron de um outro átomo ou de um outro íon. Isso tem a ver com a outra molécula que vai doar esse elétron também? A facilidade que essa outra molécula tem de perder esse elétron? Exato. Daí, quando a gente fala de reações redox, Carlos, reações de oxirredução, sempre que tem um oxidante, você precisa ter dentro da reação química ali um redutor, né? Então, tem o átomo que doa esse elétron, ou que perde esse elétron, átomo, molécula ou íon que doa esse elétron, mas tem do outro lado o receptor desses elétrons, né? Então, você tem o agente oxidante e o agente redutor. Por exemplo, quando eu falo que o oxigênio é um oxidante forte, né? É que ele tem capacidade de atrair elétrons para próximo dele, né? Daí o PAC, para facilitar o entendimento das reações de redox, isso quando a gente está em sala de aula lá, estudando os principais mecanismos, porquês de algumas reações de oxirredução, ela criou alguns conceitos. Por exemplo, variação do número do NOx, né? Quando você olha para o número de oxidação, você olha a tendência de um átomo de ganhar ou de um átomo de ceder elétrons, né? Isso está atrelado à eletronegatividade. Sempre na química você vai ter um lado, né, que é a eletronegatividade, a capacidade de um átomo de atrair elétrons da última camada, né, da camada de valência, e você também tem o oposto, né, que é a eletropositividade, né? Isso é a capacidade que um átomo tem de doar elétrons, né? Daí, quando você pega a configuração da tabela periódica lá, né, a família 1, que você começa pelos metais, né, metais alcalinos, daí família 2, que é a segunda coluna, metais alcalinos terrosos, são átomos que gostam de ceder os seus elétrons, né? Quando você pega o outro extremo da tabela periódica, né, o lado direito, lá superior da tabela periódica, onde a gente encontra os ametais, né, os não metais, daí você tem flúor, oxigênio, nitrogênio, enxofre, que são átomos que, né, têm a capacidade de atrair esses elétrons. Da família 7 ali para cá, né? Família 8 são os gases nobres, né, ou família 8A. Que são estáveis por si só, né? Eles têm configuração eletrônica estável, mas na família 17 ou 7A é que estão, né, a família do flúor ali, né? Daí do lado também tem a família do oxigênio e mais próximo ali também a família do nitrogênio. Esses são os eletronegativos e os metais são os doadores de elétrons. Aí. Eles têm a tendência de doar esses elétrons, são eletropositivos. Eu lembro quando eu estudava que a gente tinha uma tabelinha e que ia de positivos a negativos com substâncias, né? Que tem aí potencial redox, com mais capacidade de oxidar ou mais capacidade de se reduzir. E daí vem, se eu queria saber se quando eu tenho, se eu vou ter uma reação de oxidação ou não, quem vai oxidar, quem vai reduzir, eu olhava para quem tem mais a capacidade ali na tabela, né? E os nossos aditivos utilizados como antioxidantes, eles estão ali na tabela. É daí que vem o nome antioxidante de alguns aditivos que a gente utiliza? Eu acredito que sim. Acredito que sim. O que você está falando é uma tabela de variação do número de oxidação. Sim. Tabelas do NOx. Daí são 7, 8 regras que a gente precisa ali memorizar para conseguir entender o que está acontecendo ali rastrear o que está acontecendo numa reação de oxirredução. Daí tem algumas substâncias, né, alguns átomos, né, ou íons, que tem o seu NOx fixo, outros têm NOx variável, e daí de acordo com a combinação ali, com a ligação, conforme esses átomos estão conectados, né, formando ligações iônicas ou covalentes, a gente consegue enxergar aí a variação do NOx e a partir disso, dentro de uma reação química, entender quem que está cedendo os elétrons, né, que é o que está sendo oxidado, porque o seu número de oxidação vai aumentar, o seu NOx aumenta,
e do outro lado aquele que está sendo reduzido, que são os átomos ou a molécula que está recebendo esses elétrons e vai ter o seu número de oxidação, né, o seu delta NOx aí diminuído. Então, a reação de oxidação, basicamente, é uma reação de desequilíbrio que acontece, onde você tem um radical livre, que ele tem um elétron ali que está desemparelhado, e quando você vai colocar um antioxidante, o objetivo do antioxidante, que normalmente tem um anel fenólico, alguma coisa ali dentro, que tem essa estrutura de ligação que consegue ser estável, ele fica doando um elétron, tentando equilibrar aquele desequilíbrio proveniente lá do radical livre. Então, ele fica fazendo essa doação e fica tentando, ao menos, diminuir a velocidade com que o processo vai ocorrer, mas ainda assim o processo vai continuar ocorrendo, é isso? Exatamente, Lucas. Ele doa o elétron impedindo com que esse radical ataque uma outra estrutura que vai provocar o envelhecimento precoce ali, né, alterações de sabor, de textura, de cor daquele alimento. Né? Então, ele se sacrifica ali nesse processo para você preservar as propriedades físicas, químicas e organolépticas do alimento. Então, o que vai trazer um odor diferente é a presença de uma concentração maior de radical livre, é isso? Ou o que é que vai falar assim, esse produto está oxidado? Como que começa a aparecer isso na prática? Quando a gente percebe, por exemplo, eu acho que vale a pena a gente explicar para a galera a questão da diferença da oxidação lipídica que acontece, porque tudo é reação de oxidação, né? Oxirredução ali. A oxidação que acontece na parte gordurosa do produto, no lipídico, que vai deixar o produto rançoso, da oxidação que acontece na parte da mioglobina, na parte da coloração, da alteração de coloração. São reações de oxidação, mas que elas acontecem de forma diferente. Mas quando você percebe off-flavor no produto já, significa que aqueles componentes da reação, que aquele radical livre que o Juliano falou, já atacou outras moléculas e gerou radicais peróxidos que já se degradaram em outros, em aldeídos, em cetonas, que tem esse componente off-flavor, que é esse gosto de ranço. Então, às vezes quando o cara liga lá, fala, cara, meu produto ele já tá com um gosto meio rançoso, ele já tá com um indício de oxidação, ali não adianta muito eu adicionar um antioxidante para recuperar aquilo ali, porque a reação já passou para um outro estágio que já gerou componentes off-flavor. Então eu não vou conseguir recuperar, eu tenho que agir antes. Então, às vezes, o cara pega, por exemplo, uma matéria-prima que está com um estado avançado de oxidação e ele faz uma linguiça, e a linguiça, com muito pouco tempo, ela começa a ficar oxidada. E aí o cara fala, às vezes ele pensa, não usei a quantidade de antioxidante suficiente, mas não é. Às vezes aquela matéria-prima já sofreu processo de oxidação e deixou com que o produto, a reação ela não para. A reação de oxidação é uma das únicas reações que não para nem com o congelamento. Então, qual o grande problema, por exemplo, de produtos congelados? O micro-organismo não cresce em produtos congelados. Porém, o grande problema de uma linguiça congelada que dá o shelf life lá eles avaliam o índice de oxidação desse produto, porque a reação de oxidação ela acontece mesmo com o produto congelado, lógico que numa velocidade menor, né? Mas assim, para a gente esclarecer para o pessoal, qual a diferença, o mecanismo da reação que acontece primeiro na parte da coloração do produto ali, envolvendo a mioglobina, e depois a gente fala da reação do lipídio. No caso da mioglobina aí, por exemplo, com a adição de nitrito e de nitrato, né? O íon nitrito, ele vai reduzir, né? Ele vai oxidar, na verdade, o ferro 2 ali da... A mioglobina, ela na conformação original, que ela é vermelha, o ferro é 2, né? Ferro 2, né? Ferro 2+. Uhum. Com a presença do íon nitrito aí e a retirada de um elétron do ferro 2+, ele passa a ferro 3. Porque o elétron é negativo, né? Então eu vou tirar um elétron, ele vai passar para ferro 3. Então eu reduzi. Se olhar ali para as cargas, né? Eu oxidei. O nitrito, ele é mais ávido por elétron do que o ferro 2. Então, nessa competição por elétron, na medição de eletronegatividade, eu comentei no começo aqui, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo, que os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica é flúor, oxigênio e nitrogênio. Né? Quando você pega o íon nitrito ali,
é um dos caras mais eletronegativos, além de outras capacidades, como a formação de pontes de hidrogênio, aí, que vão favorecê-lo, né, nessa atração de elétrons ali, algumas características especiais que esse átomo apresenta. Então, daí, nesse caso, o ferro 2, né, que é mais positivo, acaba cedendo mais um elétron, né? Os metais são doadores de elétron por característica, acaba cedendo esse elétron aí para o íon nitrito, e onde entra o antioxidante, né? Daí o ascorbato, ou o ácido ascórbico, seja o ácido ascórbico na forma ionizada ou não, ele vai doar esse elétron para o ferro 3, né? E esse ferro 3 volta para o estado de oxidação 2+, que a gente tem aquela cor avermelhada bonita, né, da carne, apresentada na carne. E isso, na prática, a gente consegue ver porque quando você tem a mioglobina com o ferro 2 e ela oxida, a carne fica marrom, né? A gente consegue ver na prática, por exemplo, pensa numa carne quando você embala a vácuo, por exemplo, ela fica marrom. Depois, quando você abre ela volta a ficar vermelha, né? Num processo de produção de linguiça, de salsicha, por exemplo, se você não tiver corante na massa, quando você coloca o sal de cura, o que acontece, a gente falou isso em outro episódio de nitrito, né? A primeira reação que acontece é ela ficar marrom. Por que ela fica marrom? Porque você oxida a mioglobina, mas só que depois do tempo de cura, ela já está vermelha de novo. Mas aí eu tenho o eritorbato, ou o ascorbato, ou o antioxidante que você está utilizando, agindo na molécula da mioglobina com o ferro mais 3 ali, transformando para ferro 2 de novo, reduzindo ela e fazendo com que ela reestruture, retome a cor original. Lógico que aí tem outras reações que seguem, porque o nitrito também segue o seu caminho lá, ele passa para óxido, aí o óxido reage com a própria mioglobina e forma oxinitroso mioglobina, que tem uma outra coloração. Quando você cozinha, você forma o grupo M ali, você desnatura, nitrosemocromo, e aí você faz outras reações com outras colorações que, senão a gente vai ficar aqui, a galera vai ouvir o episódio por 2, 3 horas. Mas é importante ressaltar isso aí, que a ação do antioxidante, ela não é na molécula de nitrito, como eu particularmente pensava lá quando eu comecei. Eu achava que a gente vê a reação química, quando a gente vê alguns slides da reação envolvendo nitrito, nitrato e antioxidante, aí você tem lá NO2-, que é a molécula de nitrito, aí uma setinha passando para NO, ou alguns detalhes a mais passando para HNO ali, mas passando para o NO. E em cima dessa setinha está substâncias antioxidantes, eritorbato, ascorbato. Então a gente acha que o eritorbato age no nitrito, e na verdade não é, né? Ele age o nitrito oxida a molécula de mioglobina e o antioxidante age na molécula que foi oxidada, reduzindo ela, reestruturando. Com isso eu tenho outra molécula para que outro nitrito reaja ali e volte. Então, por isso que na linguagem prática a gente fala que a quantidade de antioxidante que eu adiciono numa formulação, ela tem que estar condizente, bem orquestrada, conversando com a quantidade de nitrito que eu coloco, né? Para essa reação ter uma velocidade desejável, né? Não ser nem muito. Mas assim, já aconteceu, por exemplo, galera deixar armazenado nitrito perto de antioxidante e o pacote começar a amarelar, uma velocidade mais rápida do que de forma natural. Ou, por exemplo, onde a galera faz salsicha, por exemplo, em cúter, e coloca o nitrito e o antioxidante junto ali, forma um gás castanho que o teto começa a ficar amarelado, ou em salmouras, que eu coloco tudo na água ali, todos os ingredientes na água, e aí a gente tem uma regra, né? Coloca o antioxidante longe do sal de cura. Por quê? É uma outra reação química que acontece? No caso do mecanismo aí com a mioglobina, né, o mecanismo é esse, né? Você tem o íon nitrito ali reagindo com o grupo M, com ferro 2 aí, passando para ferro 3, e daí o antioxidante entra na sequência da reação. Mas quando você olha para as duas substâncias, tanto pro íon nitrito quanto pro ascorbato ou eritorbato, né, existe também reações de oxirredução, né? Você tem um agente oxidante e um agente redutor. O contato entre eles ali vai provocar reações químicas também de oxirredução.
é que no caso do mecanismo com a carne, o caminho mais favorável da reação é o íon nitrito reagir com o grupo M lá da mioglobina, né? E depois o eritorbato, né? O antioxidante vai estar atuando na sequência. Mas os dois caminhos de reações acontecem. Daí esse sequenciamento, né? Você adicionar, né, um e depois o outro e não deixarem eles em contato, é para que você não tenha um desperdício do insumo, né? A reação que você quer que aconteça é justamente lá na aplicação, no momento da aplicação, e não entre os dois aditivos ali. Daí a gente precisa ter esse cuidado. Entre os dois é indesejável, né? Forma esse gás castanho, dióxido de nitrogênio, né? Quimicamente. Que é um gás muito tóxico, né? Então, você deixar os dois em contato é comum, né? Na indústria isso acontecer de talvez por não conhecer ou por falta de cuidado, isso acontecer. É muito comum. É um gás tóxico. É, só um gás amarelo, cara, que irrita. Estranho. E isso tudo na parte teórica, no desenrolar dos mecanismos da reação e tudo mais. Quais são os sinais práticos que a gente vê ali, visível? O produto está oxidando. Como é que ele fica? Ele solta líquido, ele fica amarelo, ele perde cor. Como que isso fica na prática? Para o cara que está ali na fábrica, que está olhando isso, falou, acho que isso aqui oxidou. Como é que fica? Durante o processo, ele vai... Se ele misturar errado e formar esse gás castanho indesejável, ele sabe que ele adicionou... Ele sabe não, mas é porque ele adicionou o sal de cura muito próximo do antioxidante, e o sal de cura reagiu com o antioxidante e você não teve essa reação que o Juliano explicou pra gente da reestruturação da molécula de mioglobina, não foi bem orquestrada. Então, durante o processo você consegue visualizar assim. Quando você faz uma salmoura, você vê formando um gás, você vê às vezes até borbulha ali a formação desse gás. Mas na prática você vai sentir isso aí no shelf life, porque você vai ter, se a substância ela já está num processo de oxidação, ela já está num processo de perda de cor, isso vai refletir em perda de cor. E tem algumas substâncias que aceleram isso, né? Por exemplo, a luz. Eu já cheguei a avaliar produtos que as embalagens que ficavam expostas na prateleira, elas tinham uma perda de cor. A parte de trás da embalagem que ficava embaixo não perdia cor tão intensamente. Quando a gente quer fazer um teste mais prático e mais rápido para saber se o produto vai perder a cor ou não, se vai oxidar ou não vai oxidar um componente, a gente deixa dentro de uma câmera, numa capela de fluxo laminar ali, liga a luz ultravioleta, que ela vai oxidar. A luz é um catalisador dessa reação. A luz ela potencializa reações de oxidação, né? E daí você tem a cor da pigmentação ali por influência de fóton, né? Daí você tem alteração na cor. Mas tem outros fatores também. A própria presença de oxigênio, ela vai acelerar a oxidação. O aumento de temperatura também vai favorecer a oxidação, né? Existe uma regra na química, né? Quando você estuda um pouquinho de físico-química ali, que o aumento em 10 graus na temperatura, ela dobra ou triplica a velocidade de uma reação química. Pode ser uma reação com liberação de calor, uma reação exotérmica ou uma liberação que absorve calor endotérmica, né, entrando em termos mais técnicos aí, mas o aumento da temperatura vai potencializar também. Daí são várias medidas que a gente precisa adotar para evitar com que você tenha oxidação precoce no seu alimento, né, no seu produto. Presença de metais também, né? Catalisa essa reação, cobre, ferro, porque uma vez a gente teve um caso que estava perdendo a cor, estava oxidando linguiças tipo calabresa. E a gente tem um episódio que fala de linguiças calabresa, linguiça tipo calabresa, que ficou bem legal. E aí a gente foi ver, era uma linguiça tipo calabresa que ela era ralada. Então, sabe aquelas pizzas que vão ralada em cima? E o processo ele não permitia, não tinha tempo para uma deterioração microbiológica. Então a gente descartou a via microbiológica da análise, porque ele ralava, colocava em cima das pizzas e essa massa imediatamente era congelada. Mas só que depois, quando descongelava,
perdia a cor com uma facilidade muito grande. Aí a gente foi verificar, esse ralador, ele não era de inox, ele era de ferro. E aí trocou para inox e pronto. O problema foi solucionado. Então, a gente vê que os produtos, por exemplo, que são moídos em moedores, com discos, com aquela boca ali, com o disco de ferro fundido, ele oxida de uma forma mais rápida. Onde na fábrica tem a presença de metais ali na água, por exemplo, durante a formulação, também oxida de forma mais rápida. Ele também acelera o processo os metais, né? É aquilo que você explicou, né, da tabela periódica. Eles doam elétrons, né? Então eles têm uma facilidade de acelerar, fazer com que essa reação aconteça de forma mais rápida, né? Mas e quando o produto fica rançoso? O que acontece? Ali a gordura é diferente, né? A reação. Ou é a mesma? Na rancificação de uma gordura, as ligações duplas ali presentes naquele óleo, naquela gordura, esses laços duplos são quebrados, né? De uma ligação dupla ali, você tem a ligação sigma, que é uma ligação valente, a ligação mais forte ali, de maior atração, de maior compartilhamento de elétrons ali entre dois átomos, e a segunda ligação ali, que é a insaturação, é uma ligação mais fácil de ser rompida, é uma ligação π, né? E a oxidação vai acontecer justamente, né, da quebra dessa dupla ligação aí e formação daí de compostos indesejáveis que vão degradar o alimento e formar compostos de sabor desagradável e muitas vezes tóxicos, inclusive. Então, mas você está falando da insaturação, que quanto mais insaturado for a gordura ali, maior a tendência dela oxidar. A gente sabe que quanto mais insaturado, mais líquido ele é, né? Menor é o ponto de fusão dele. Então, eu consigo fazer essa relação na indústria, por exemplo, quanto mais sólida for a minha gordura, ou seja, quanto mais saturada, menos susceptível ela vai ser à oxidação. Não que ela não vá oxidar, mas menos susceptível ela vai ser. Existe um ensaio químico que determina, chamado de índice de iodo. Daí você consegue ali, né, por análise química, por titulação, né, com reagente de Weiss, que é uma solução de ácido acético e iodo, e ela justamente vai, né, hidrogenar, vai quebrar esses laços duplos e hidrogenar essa gordura, né, esse óleo ou essa gordura. Que a diferença é justamente isso, entre um óleo e uma gordura é o ponto de fusão, né? A temperatura ambiente, uma gordura é sólida, né? A temperatura ambiente, um óleo é líquido. E o que determina essa né, ser sólido ou líquido, são essas insaturações, esses laços duplos aí. Com o índice de iodo você consegue determinar, né, o nível de insaturação. Mas, por exemplo, apenas olhando para uma gordura, quimicamente eu acho difícil, porque a gente sabe que a alimentação, o jeito com que, né, o animal é alimentado, é cuidado, o ambiente que ele vive, A própria raça, né? O corte, você vai ter ali diferentes tipos de óleos, de gorduras ali, né? E assim, na prática, a gente acha que antioxidante é tudo antioxidante, né? E a gente sabe que não dá certo. Se eu tenho um produto que está ficando, por exemplo, eu tenho um torresmo, tem um teor de gordura alto, ainda mais se ele for pré-frito, por exemplo, que ele é frito num óleo ali, né? Que traz ali uma insaturação maior. Ele está ficando rançoso lá na prateleira. E do outro lado, a linguiça está perdendo a cor. E aí, tudo é oxidação. Tudo tem a ver com oxidação. Então, só que o mesmo aditivo, agora trazendo para pesquisa e desenvolvimento de produtos para aplicação em produtos cárneos, é diferente, né? Quais são os antioxidantes que dão certo para um e não dão certo para o outro e por quê? Interessante que a gente veio para falar de química aqui, e esse tipo de situação pega em conceitos ali da química, em fundamentos da química, né? Se você tem
Se você tem uma gordura, por exemplo, nós dizemos quimicamente que ela é apolar, né? Que a o somatório das forças ali, a resultante é zero, né? Nula, né? E no caso, por exemplo, de um antioxidante como o ácido ascórbico, que a gente estava citando há pouco, ele é uma substância polarizada. Então, a resultante da soma das forças aí dos vetores, né? Das cargas dos elétrons é diferente de zero. E o que isso traz para a gente na prática? Se você tem algo que é polarizado, ele vai se solubilizar em substâncias que também têm a mesma característica. Então, o ácido ascórbico ele é perfeitamente solúvel em água, porque são substâncias polares, né? Mas água e óleo não se misturam, né? Justamente porque o óleo é apolar e a água é polar. Se o ácido ascórbico é polar, ele não vai solubilizar naquele óleo, naquela gordura. Assim como a água não solubilizou, né? Afinidade química. Polaridade é uma afinidade química. Então, se você quer se a gente pretende atuar com um antioxidante numa gordura, eu tenho que optar por aditivos, por antioxidantes que são solúveis, que têm a mesma polaridade da gordura e do óleo, que é onde eu quero chegar ali naquela estrutura, naquela região ali que eu quero atuar. Vamos fazer um exercício para a galera, então? Vamos eu e o Lucas falar os nomes dos antioxidantes que a gente conhece. Não vai demorar, não vai ser muito. E o Juliano fala pra gente se ele vai ser eficiente na parte da mioglobina ali, na parte polar, ou vai ser um antioxidante de gordura. Vai? Pode ser. Então vai. Eu começo com o eritorbato. Para gordura, não. A não ser que você... É muito bom para onde tem água, onde você vai solubilizar ele, né? Para gordura, ele não vai funcionar. A não ser que você enfraqueça, né, a polaridade dele. Daí tem outras substâncias, eu não vou lembrar agora do nome químico, mas existem substâncias que têm o eritorbato aí de maneira menos polarizada. Daí você consegue atuar com ele na gordura. Mas eritorbato, propriamente dito, não vai funcionar. Então eu vou no outro, eu vou no ascorbato. Tão fácil por enquanto. O ascorbato é a forma ionizada do ácido ascórbico, né? E o eritorbato é um isômero do ácido ascórbico. Estamos falando da mesma coisa. Eu repeti ele, então? Também. O Lucas comentou eritorbato, né? E você falou ascorbato. Mas o ácido ascórbico e eritorbato, quimicamente, são isômeros, né? Então também vai ser na parte polar. Isso. E já o ascorbato é o íon do ácido ascórbico. O ácido ascórbico e o ascorbato um é a forma ionizada, a outra não. E o eritorbato é um isômero do ácido ascórbico. Tá, não vai funcionar para gordura. Um popular agora, o ácido carnósico. Carnosóico? Carnosóico, carnosol. Extrato de alecrim. Ele é polar ou apolar? Vou devolver a pergunta para você. Por ser um ácido, eu não sei o tamanho da cadeia, mas provavelmente tem uma parte polar ali. Então, eu passar um pouco da minha experiência com o extrato de alecrim. Eles falam que o extrato de alecrim ele atua um pouquinho nos dois. Ele tem uma parte que ele consegue solubilizar em água, mas você tem também uma apolaridade ali que ele consegue agir na gordura. Então, o extrato de alecrim ele funciona tanto para você utilizar ele para evitar a perda de cor da parte magra, ele é um dos coringas, quanto para você evitar a oxidação lipídica. Se usa muito em óleos, né, de frituras, e ele tem até eficácia melhor, comprovadamente, do que os sintéticos, né, do que os que usam. É um produto legal, é um produto... foi bem nessa aí. Sim. E tocoferol? Tocoferol, quando a gente fala de compostos fenólicos, né, que tem ali o anel benzênico, esses têm tendência a ser apolares. Tem maior afinidade com gorduras. Evita a oxidação de gordura. Tá. A gente entra esses compostos fenólicos, o BHT, TBHT,
BH também. Que são 3 ciclos ali, né? 3 anéis aromáticos ali. Geralmente eles apresentam essa estrutura ali, mais um radical numa das extremidades, e ele vai atuar em substância e gordura. Legal, não. Realmente muita coisa, muita informação. Vamos tentar fazer um apanhado geral aqui para concluir. Então nós começamos que o processo de oxidação, na verdade, trata-se de um desequilíbrio, e uma vez iniciado, não tem como parar ele, o que você pode fazer é retardar. Para que haja esse desequilíbrio, para que haja essa oxidação, existem alguns fatores ali que favorecem com que isso aconteça, que são os fatores pró-oxidantes. Então tem ali o flúor, o nitrogênio, alguns metais, né, o ferro, o cloro, o oxigênio, o UV, enfim, uma série de fatores que favorecem isso. Uma vez começado, ele começa a ter esse desequilíbrio, né, de ter elétrons ali dispareados. Antioxidante atua tentando reequilibrar esse desequilíbrio que foi originado lá por um fator pró-oxidante, e vários fatores, vários antioxidantes que nós citamos aqui agora, que tem o objetivo de atenuar isso. Falamos também da importância de ter bem dimensionado, bem estruturado ali, quanto que você vai ter, no caso de carnes, de nitrito, que seria o pró-oxidante, né, com o nitrogênio ali, com os estabilizadores ou com os fixadores de cor, que são o ácido eritórbico, o ácido ascórbico, o tocoferol e tudo mais. Então, esse é também das vias principais de deterioração dos produtos, né? Excluindo a via microbiológica, vai ser a via físico-química, e muito provavelmente por oxidação. E esse também é um dos principais problemas de devolução que todos os clientes, que todos os produtores de carne encontram. Existem algumas análises que a gente pode fazer para analisar, né, sendo redundante, e verificar qual que é o grau de oxidação que o produto está, às vezes por peróxido e tudo mais. E, em resumo, esse é um assunto que eu imagino que daria para ter parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Então, teria muito mais coisa para a gente continuar concluindo aqui. Eu acho que esse é um breve apanhado, não sei se vocês adicionariam mais alguma coisa, mas passo aí agora o Carlos para fazer as considerações finais, e de antemão já agradeço também a presença aqui do Juliano para gravar conosco e para compartilhar esse monte de informação, esse monte de conteúdo. Esse aí é aquele que você precisa estar lá escutando e com o caderninho do lado. O caderninho de um lado e o Google no outro, pesquisando ali, porque é pesado, não vai ser ouvindo uma vez que vai conseguir entender esse episódio, não. Não, um episódio muito teórico, um episódio bem pesado mesmo, você definiu bem, mas bem legal, né? Porque a gente vê que as coisas acontecem na prática e quimicamente é legal você saber o que acontece, trazer para o dia a dia. Se um metal, um ferro em ferrugem, ele tem a reação de oxidação ali envolvida e fica marrom. Isso acontece na carne também, porque muda. Então é legal essa aplicação. Para quem gosta de química, é bom, e é legal para relembrar também, né? A gente estudou essas coisas aí, mas você fala, nossa, você falou de ligação sigma e ligação pi, nunca mais tinha ouvido falar nisso, então é muito legal você trazer a parte teórica, química para a prática. Fica pesado, não dá para a gente fazer em 1 hora, tem muito mais assunto para falar com relação à oxidação. Mas, Juliano, a gente sempre no final de cada episódio, a gente pergunta a cada participante. Esse aqui é um canal que a gente atinge o pessoal de fábrica, o pessoal que nem é de frigorífico, o pessoal que gosta da área, então tem uma escala legal. Então, se você pudesse deixar uma mensagem ou fazer um pedido para o mercado, você trabalha com carnes hoje, você é químico, e a gente viu aqui quanta bagagem você tem, quanto conhecimento você tem da parte química, mas hoje você trabalha fazendo produtos para aplicação em carnes. Então, se você pudesse deixar uma mensagem ou um recado para a indústria, para os profissionais que trabalham com carnes, o que seria? O que você gostaria de falar? Pensando no nicho, né, no que a BRC contribui aí pro mercado de carnes, muitas vezes a gente percebe que, por exemplo, o sequenciamento, né, para produzir um determinado produto, ele não é respeitado, né? Então, a ordem dos fatores,
Em alguns casos, ela vai alterar o produto. Então, seguindo sempre, quando lá na indústria fez o teste, validou o teste, produzir é repetir aquele teste inúmeras vezes para que aquilo sempre aconteça daquela maneira. Quando a gente começa a mexer muito, mudar esse sequenciamento e não olhar para isso, o produto ele acaba saindo, mas a gente muitas vezes tem impactos negativos naquele produto, né? Então, acho que o que eu gostaria de deixar é isso, entendendo que algumas reações acontecem e que existem um porquê para a ordem das coisas acontecer daquela maneira. É importante que, por exemplo, quando o Carlos está lá está no teste, está no cliente, está orientando a usar um aditivo, a usar um determinado insumo lá seja para a produção de um embutido ou qualquer outro do segmento, que aquilo é importante, precisa ser seguido, porque algumas reações, se você não respeita essa ordem, elas vão acontecer. Então eu consigo olhar para isso muito para o lado químico, né? Eu sei que do lado de processo, muitas coisas acontecem lá dentro na produção e que muitas vezes precisam ser mudadas, mas sempre que for mudar alguma coisa, está procurando entender, aprofundar e para que você não tenha surpresas indesejáveis, né, no final do processo. Acho que eu teria que deixar assim como recado, como mensagem, é isso. Padronizamos, vamos respeitar aquilo que a gente seguir as nossas padronizações para a gente não ter surpresa. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Cardcast. Isso vai servir para muita gente como revisão pré-prova, porque dá para estudar para a prova por esse podcast. Muito obrigado mais uma vez pela participação e terminamos aqui com o nosso tradicional brinde. Saúde. Saúde.